Olá, esse vídeo tem por objetivo ensinar você a criar um indicador. Indicador ele também é conhecido como KPI, Key Performance Indicator do inglês, e ele significa indicador-chave de desempenho. Então ele aqui é um tipo específico que ele é considerado para medir o sucesso em relação a um objetivo estratégico. Por exemplo, KPI de vendas, taxa de conversão, ou você quer saber, por exemplo, qual é o custo de aquisição de clientes lá no marketing, ou então lá na produtividade, tempo médio de trabalho por tarefa, ou um KPI de atendimento ao cliente, tempo médio de atendimento. Então, eles são selecionados com base na sua importância e para alcançar metas de negócio específicas e são monitorados regularmente. Um KPI ele deve medir um único aspecto crítico de desempenho do negócio. Então, não devo de mesclar, colocar outros aqui dentro, né? E evite utilizar KPIs que misturem diversas áreas. Normalmente, um KPI ele vai ser expresso por um único valor concreto, mas nada impede de você ter, por exemplo, um KPI e criar lá um gráfico onde mostre a evolução durante os meses de algum item. Para exemplificar, vou mostrar aqui 3 KPIs, um de custo de aquisição, custo por aquisição, taxa de defeitos e um KPI aqui de atendimento. Nesses dados que nós temos aqui em relação à parte de custo de aquisição, então nós temos aqui o seguinte, mês, qual é o custo total do marketing, o quanto foi investido em marketing e quantos clientes nós conquistamos nesse específico mês. Então, qual é o meu custo de aquisição? Então, vou ter que criar aqui uma outra coluna, né? Onde vou chamar aqui de custo. E o meu custo será o quê? Igual ao valor que eu investi dividido pelo número de aquisições. Então, eu tenho aqui o meu valor de aquisição por meses. Vou colocar aqui apenas uma única, 100 casas decimais aqui. Então, tem aqui o mês de janeiro, fevereiro, qual é o meu custo. Vou selecionar o meu conjunto de dados, inserir tabela dinâmica e vou colocar aqui a minha tabela dinâmica na mesma planilha. Então, para eu criar aqui um KPI onde eu tenho o custo médio de aquisição de clientes, eu vou apenas puxar aqui o custo para a minha parte aqui de valores. Então, não vou colocar nada em coluna e nem em linhas. Então, aqui eu vou ter um valor único. E aqui, ó, eu quero o valor. Então, vou clicar aqui em configurações e eu quero esse valor pela média. Então, eu altero aqui para a média. Então, eu tenho aqui já o meu custo de aquisição por cliente, a minha média. Então, vou colocar aqui apenas em valores. Então, eu tenho este valor aqui ó, de R$ 87,47, é o meu custo médio de aquisição. E como que eu faço para colocar este meu valor aqui em um dashboard? Então, vamos supor que eu tenha lá no meu dashboard um cartão. Então, normalmente, a gente vai expressar esses valores únicos dentro aqui de um cartão, né? Então, vamos supor que eu coloque aqui, eu chame aqui de custo médio de aquisição. Para formatar ele aqui, então, eu vou colocar o meu texto aqui no lado esquerdo e na parte inferior. E agora aqui eu vou trazer um outro campo para cá, que é a parte aqui ó, do meu valor. Então, por exemplo, vou colocar aqui este meu valor aqui dentro. Note que quando eu tenho aqui ó, a caixa de texto, eu tenho duas coisas. Uma, quando eu digito o texto, ele não aparece lá na fórmula, ó, então ele está apenas aqui dentro do texto. Se eu quero colocar este valor aqui dentro como uma referência, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar na minha caixa de texto e aqui na barra de fórmula eu tenho que dar um sinal de igual e eu vou colocar lá, igualar, né, a minha tabela dinâmica.
Quando eu dou aqui um Enter, o que ele mostra? Ele vai dar uma mensagem aqui de erro falando, olha, essa fórmula não contém uma referência de intervalo ou um nome definido. Isso aqui significa que eu não consigo acessar o valor que está aqui dentro da tabela dinâmica diretamente pela caixa de texto. Então, se eu estou utilizando uma caixa de texto, eu vou ter que fazer um segundo passo. Então, aqui, numa outra célula, eu vou colocar, por exemplo, igual, vou referenciar aqui a minha média, e agora o valor aqui está do lado de fora. Vou formatar aqui também para a moeda. E agora, aqui no meu texto, na minha caixa de texto, eu vou apagar o conteúdo que está aqui dentro, porque eu quero apenas o valor. Eu venho aqui na barra de fórmula, sinal de igual, e eu vou igualar aqui ao G4. Então, quando eu dou um Enter, note, olha, já vai trazer aqui o meu valor. E daí aqui basta eu configurar ele para colocar ele aqui dentro. Então, note, eu tenho aqui, ó, já o meu valor do meu custo médio por aquisição. Nesse nosso cartão aqui, onde nós estamos mostrando esse nosso KPI, nós podemos aqui também inserir, por exemplo, aqui um ícone, e vamos colocar aqui, por exemplo, um acelerador média. Aqui, ó, por exemplo, ó, vamos colocar aqui um acelerador, né, de média. Então, aqui para exemplificar, esse daqui é a nossa média. Vamos clicar lá em gráfico, vamos pintar aqui ele de branco, né? Então, tenho aqui um KPI de custo médio de aquisição. Idem aqui, ó, taxa de defeito. Taxa de defeito, o que é? Eu tenho aqui, ó, os meses, quantas peças foram fabricadas e quantas peças tiveram defeito. Então, a taxa de defeito será o quê? Igual ao meu valor dividido pelas quantidades fabricadas. Clico e arrasto. Agora, vou alterar isso daqui para percentual. Então, eu tenho aqui, ó, 2%, 1,8%, 1,7%, 1,6%, 1,5% e 1,4%. Então, eu tenho aqui a minha taxa de defeitos. Vou aumentar. Vou fazer o mesmo processo, vou criar aqui uma tabela dinâmica. Vou inserir essa minha tabela dinâmica aqui dentro desta minha planilha. E da mesma forma, eu trago taxa de defeito, não coloco nada em linha e nada em coluna. E aqui eu vou colocar, vou alterar aqui, eu vou colocar, por exemplo, para a média. Então, eu tenho aqui a minha média, vou modificar aqui para percentual, aumentar aqui as casas após a vírgula. E da mesma forma, se eu for colocar isso aqui em um cartão, eu vou ter que fazer uma referência para uma célula externa. Então, aqui eu vou dar um sinal de igual, vou selecionar aqui a minha taxa média de defeitos, né? Então, ele coloca lá essa fórmula, info, dados, tabela dinâmica, e agora eu tenho o valor aqui do lado de fora da minha tabela dinâmica. E eu faço o mesmo procedimento, inserir, ilustrações, vou colocar aqui uma caixa de texto, então aqui para ter o meu texto, né? Então, taxa de defeitos, vou colocar alinhado aqui ao lado direito, na parte inferior, e aqui eu vou inserir também uma caixa de texto, e aqui eu vou igualar, então, clico lá na barra de fórmula, igual ao percentual. E daí depois aqui basta eu formatar, né? Vamos acertar aqui o tamanho, vamos colocar aqui na cor branca, né? Então tem aqui uma taxa de defeito. Posso aqui também inserir, por exemplo, um ícone. Vamos pesquisar aqui se tem algum ícone de defeito. Peça. Peças de defeito. Vamos colocar esse íconezinho aqui mesmo. Então, quais são as peças de defeito? E podemos aqui daí, vamos definir qual é a cor dela. Vamos colocar aqui em um branco para dar um contraste, né? E aqui podemos deixar negrito, aumentar aqui o tamanho
Daí aqui você pode definir, né, a melhor forma aqui desse seu cartão, desse seu KPI aqui. Outro que nós temos aqui é o tempo médio de atendimento. Então aqui nós temos os meses, janeiro, fevereiro, março. Cada linha aqui representa uma ligação, um registro, né? Então eu quero saber o tempo médio de atendimento. Nesse caso eu não preciso fazer um segundo cálculo, né? Basta eu pegar a média desses valores. Então eu clico lá em inserir, tabela dinâmica. Vou colocar essa minha tabela dinâmica aqui dentro dessa minha planilha, ok? E daí eu trago para cá, taxa média de atendimento, altero aqui as configurações, o tipo para média. Então tem aqui de 12 minutos é a minha média de atendimento. Vou colocar aqui uma casa após a vírgula e o mesmo procedimento, né? Inserir. Vou colocar aqui uma forma aqui novamente. Aqui média de tempo médio de atendimento. Vamos alinhar à direita na parte inferior e colocar aqui então uma forma, a caixa de texto aqui. Vou colocar só um XX aqui só para eu saber onde é que está aqui a minha caixa de texto. E aqui agora eu apago, né, aquele XX. E aqui na barra de fórmula igual ao meu determinado valor. E daí aqui eu formato este valor, colocar ele aqui na cor branca. Vamos diminuir a quantidade de números após a vírgula. Então tem aqui o meu tempo aqui em minutos, né? Vamos aqui inserir aqui um ícone. Vamos pesquisar aqui se tem algum tempo, né? Pegar aqui este cronômetro aqui. Vamos diminuir ele um pouco de tamanho. E vamos alterar ele aqui para a cor branca, né? Então tem aqui um outro KPI, né, de atendimento ao cliente, onde eu estou mostrando aqui qual é o tempo médio de atendimento. Em conclusão, após você realizar os cálculos para identificar o seu KPI, e quando você deseja colocar ele apenas em um único valor, né, aqui você vai ter que sempre fazer dois passos, né? Você nunca vai conseguir igualar, dar um igual aqui, né, para a célula diretamente dentro da tabela dinâmica. Você sempre vai ter que criar um passo intermediário, onde você vai ter a função infodados tabela dinâmica, que vai igualar aquele valor que está dentro da tabela dinâmica. E daí depois, no seu texto, clicando lá na barra de fórmulas, você iguala aquele seu segundo valor. E com isso você vai ter então aqui um cartão onde você vai estar mostrando aqui o seu KPI.